Amados, antes de entrarmos no texto que nós vamos compartilhar com vocês e o tema, não adianta a gente ignorar, né? Existem muitas pessoas que estão assim decepcionadas com o momento político que nós estamos vivendo. A comunidade tomou uma direção de ser muito respeitosa com isso em relação ao seu voto, em relação à sua vida, em relação à sua posição, direita, esquerda, centro, de baixo, em cima, enfim, nós respeitamos tudo isso. Eu não quero falar de maneira assim a direcionar você em nada, eu só quero trazer uma pauta de esclarecimento para você como igreja. Eu acho que como pastor eu tenho essa responsabilidade. Nós respeitamos o primeiro e o segundo turno, me parece que nós estamos no terceiro turno agora, né? Que é o turno da frustração, das ideias, uma série de coisas. E as pessoas às vezes falam para mim, pastor, você precisa se posicionar. E eu falei assim, eu achei que eu tivesse me posicionado. Desde que tudo vem acontecendo em relação às eleições, a igreja tomou uma postura e uma posição que eu, na minha percepção teológica, acredito ser a mais bíblica possível. Sabe por quê, irmãos? Com todo respeito, né? Seja qual for o seu voto, a sua decisão nas urnas, eu respeito isso assim, tranquilamente. Jamais eu vou ter algum tipo de restrição a você por conta da sua decisão de urna, jamais. Nós seguimos sendo corpo, mas eu queria que você pudesse entender isso ouvindo de mim como pastor. Eu sei que a igreja tem um papel importante, eu creio na política, eu acredito nos governos, a Bíblia está recheada de homens que foram juízes, homens que foram governadores, a Bíblia está recheada disso. Quando nós olhamos para o contexto bíblico político, é muito diferente do que nós enfrentamos nos nossos dias e a maneira como tudo era conduzido. Quando Deus levantava alguém dentro da política de governo na Bíblia, é porque ele tinha um fim, um propósito naquilo que ele estava permeando em relação ao seu povo Israel. O que Deus estava fazendo era muito diferente do que nós lutamos pelas ideologias humanas que nós vemos hoje de ambos lados. Então, nós às vezes falamos assim, olha, mas nós temos que nos posicionar, porque a política está na Bíblia, queridos, mas não no conceito e no contexto que nós vivemos hoje. Então, por que nós decidimos deixar você livre? Porque houve uma posição da comunidade, a posição da comunidade é pregar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que nós cremos como comunidade em relação a tudo que nós estamos vivendo no campo político? Você precisa ser adulto e adulta o suficiente para confrontar tudo que você está vendo e assistindo à luz da palavra. E uma vez que você confrontar tudo à luz da palavra que é ensinada aqui todos os domingos para você, todas as semanas na célula, você vai conseguir exercer a vontade de Deus na terra. É para isso que a igreja foi levantada. Mas eu percebo que às vezes muitas pessoas esperam dos pastores que eles se tornem cabos eleitorais. Eu não sou cabo eleitoral, queridos, com todo respeito a você, entende? Eu sou um pastor. Na década de 2000, eu estava numa comunidade, numa igreja, e a igreja investiu veementemente na eleição de um vereador cristão, pastor. A igreja deu tudo o que tinha, queridos, fazendo campanha para essa pessoa de púlpito. Nós entramos nisso de cabeça, elegemos ele a vereador de Presidente Prudente. Com 2 meses e pouquinho de mandato, uma das membros da igreja era secretária deles e eles caíram em adultério. Que bonito que ficou para a nossa cara como igreja, né? Há 2 eleições para prefeito em Presidente Prudente, há 2 eleições atrás, a igreja que eu congregava, não dizendo mal da igreja, mas de novo entrou e se dobrou a poder ajudar a eleição do prefeito no mandato retrasado. Sabe o que acontece, queridos? Depois as pessoas queriam o nosso impeachment, não queriam nem o impeachment do prefeito, porque reprovaram toda a gestão dele. Reprovando a gestão dele, a igreja, os pastores foram cabos eleitorais. Eu não acredito nesse tipo de política, onde eu coloco um cabresto em você e eu digo que você tem que ser assim, que você tem que ser assado, que você tem que votar nesse e naquele, que isso ou aquilo é melhor. Olha, deixa eu dizer para você, o dia que você colocar a sua esperança nos homens, você perdeu o céu.
Passamos vergonha na eleição retrasada, então, em relação a prefeito, porque, na verdade, ele ficou 4 anos, o prefeito retrasado ficou 4 anos em Prudente, nada fez por Prudente. Aí a cidade ficou completamente largada. Não era um viés político que ele tinha, mas a igreja endossou ele entrar. Nós tomamos uma decisão aqui, amados. Você tem mais do que você precisa, mais do que suficiente, para que você possa exercer sempre os seus votos, em todos os sentidos da sua vida. Eu não preciso dizer para você, olha, faça isso, faça aquilo, vote nesse, vote naquele. Você conhece a verdade. Então deixa eu dizer, existem muitas pessoas tristes. Eu fiquei sabendo que domingo passado, por conta do resultado das urnas, no culto da noite, quase não tivemos membros na igreja. O Murilo quase pregou para si mesmo, ele que pregou domingo passado. Ele pregava, descia ali, recebia, subia, pregava, descia ali, recebia, porque a igreja estava de luto. Luto porque um homem, ou porque um governo, ou porque um partido, que a igreja acredita que tem que estar, não subiu. A igreja precisa voltar à essência, queridos. Deixa eu dizer algo para você, olha, quando você olha para as reformas que a igreja sofreu ao longo dos anos, desde Jesus sido crucificado, Jesus deixa a igreja, institui a igreja, desde Jesus, amados, todas as reformas da igreja foram por meio de perseguições. Preste atenção no que eu vou falar para você em relação ao campo político que nós estamos vivendo, e eu já vou entrar na palavra. Estou enchendo vocês? Eu só preciso esclarecê-los, ok? Teologicamente nós precisamos amadurecer. Presta atenção no campo político que nós estamos vivendo como igreja. Esquece o resto, irmãos, eu estou falando com a igreja, estou falando com a noiva de Cristo. A igreja ela corre 2 perigos, 2 riscos nos dias atuais em que vivemos. O risco da soberba e do orgulho, ou o risco da perseguição. Quando você acredita que o partido que você entende que deveria estar no trono não está, obviamente, seja ele de direita ou de esquerda, porque eu não sei qual é o seu lado, quando você entende que o partido que você acredita que deveria governar não está no governo, você vai sofrer perseguições. Porque se o partido é contrário àquilo que você crê, você vai ser perseguido nas suas crenças. Então, o risco político que nós corremos nos nossos dias como igreja é um risco de perseguição, caso o governo seja contrário às nossas visões e à nossa fé. Agora, qual que é o outro risco que a igreja corre? É o risco da soberba. Por que soberba? Porque quando a igreja entende que é esse governo, que é essa política que tem que ser estabelecida e tem que ocupar o trono, estou usando até a palavra trono para você entender que existe uma idolatria nos nossos dias em relação a essa questão. Virou idolatria, amados, idolatria. Eu percebo pessoas, desde quando eu as conheço, há 30 anos caminhando com Cristo, 28 na verdade, para ser mais preciso, elas nunca foram numa marcha para Jesus, por exemplo. Elas nunca foram em algo que a igreja promoveu nas ruas, evangelismo de ruas, nunca foram. Mas elas não perdem uma passeata, uma carreata, elas não perdem por conta dos seus ídolos. Dizendo-se serem cristãos bíblicos e lutando pela pátria. Você não está lutando pela pátria. Você está lutando pelos seus interesses. Nós falamos sobre coisas das quais nós nem entendemos, amados. Nós não sabemos o que é guerra, nós não sabemos o que é ditadura, nós não sabemos o que é intervenção. Nós não sabemos. Nós achamos que sabemos. Então o que acontece conosco? A igreja ela corre um risco de se tornar soberba. Por que se tornar soberba? Porque a igreja tem usado os púlpitos e os pastores de muitas igrejas como cabos eleitorais. Eles dizem que o reino é isso. Deixa eu dizer algo para ti, igreja. O reino é muito mais do que isso. O reino é muito mais do que esquerda, direita, centro. Reino é reino, amados. E o nosso reino não é desse mundo. E se nós de fato tivéssemos tido, ou a maioria de nós que entendemos que deveríamos ter elegido
A ou B, se nós tivéssemos tido nas mãos a nossa vitória, nós estaríamos pisando os que se opõem. Porque nós estaríamos dizendo para eles como igreja, tá vendo? Falei para você que no segundo turno vocês iam se ferrar. Você acha que Deus levantou a igreja para ficar falando isso para os outros? Humilhando as pessoas? Você acha que de fato Deus está nisso? Livre arbítrio de decisões morais. Quais são as decisões morais dos nossos dias? Deus deu a você toda a inteligência, maturidade e contexto bíblico para a melhor tomada de decisão. Tome a sua decisão em todos os sentidos de votos na sua vida, sempre com a sua consciência diante de Deus, se aquilo que você está fazendo fere ou não a sua vida, o seu caráter com Cristo. Mas não se torne soberba. Porque nós temos pessoas de esquerda hoje humilhando as pessoas de direita, temos pessoas de direita humilhando as pessoas de esquerda. Eu até anotei uma frase aqui na ministração, né? Se eu não lembrar de falar, estou lembrando dela agora, eu vou dizer algo para você. Amor não se aprende em sala de aula, queridos. Amor se aprende amando. Nós pregamos o amor, ministramos o amor, mas o amor não se aprende em sala de aula, assim, eu dizendo para vocês, ó, você tem que amar, você tem que perdoar. Amor se aprende amando. Amém? Então, na minha percepção, nós tomamos uma decisão biblicamente mais correta do que muitas coisas que eu tenho assistido. Então, eu vou te pedir um favor como pastor, vou até pregar sobre isso agora. Cuide dos seus relacionamentos. Não permita. Eu já vi células aí, ó. Nossa, dá vontade de entrar dentro do WhatsApp e sair na casa dos irmãos, assim, que estão escrevendo besteira. Quanta infantilidade. A igreja, amados, ela precisa ser purificada. Se Deus não consegue purificar você por meio do seu amor, da sua entrega, Ele vai te purificar por meio da sua perseguição. Deus deseja uma perseguição para mim, pastor? Não, Deus deseja purificar a igreja. Agora, como vai ser essa purificação? Porque Deus não pode ter uma noiva que não esteja ataviada e adornada. A igreja de Cristo, amados, ela não é uma vítima. Ela é uma noiva. Quantos estão aqui? Ela não é uma vítima. Ela é uma noiva. Amém? Papai ama vocês, viu? Em nome de Jesus. Acho que mais claro que isso, né? Só se eu tomar partido mesmo.